Olá, está começando o Radar FGV, podcast de notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio falaremos sobre os 15 anos da Lei da Ficha Limpa. Ansiedade é o sentimento predominante entre inadimplentes. 1/3 dos médicos deixou o programa Atenção Primária à Saúde entre 2022 e 2024. Temos também análise de um artigo sobre adaptação climática em energia. Além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Nicolas Queiroz. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada por IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. A Lei da Ficha Limpa completou 15 anos. Desde a sua criação, ela impediu que cerca de 7.000 candidatos com condenações de todo tipo concorressem a cargos públicos. Em entrevista para a RJ1 da TV Globo, Silvana Battini, professora da Direito Rio, falou sobre esse impacto. Antes da Lei da Ficha Limpa, na verdade, os critérios de elegibilidade eram muito frouxos, então era possível que você tivesse como candidatos pessoas com condenações gravíssimas na justiça e que se colocavam, porque não havia nenhum tipo de barreira para esses candidatos. Essas barreiras hoje existem. 9 entre 10 inadimplentes se sentem ansiosos. Esse dado alarmante é fruto de uma pesquisa sobre a interação entre credores e devedores utilizando inteligência artificial e análise de gravações de voz. Em entrevista para o Jornal da Tarde da TV Cultura, o economista Robson Gonçalves, da FGV Educação Executiva, analisa esse fenômeno. Quando a gente está sob ameaça, e essa ameaça pode ser alguém que encosta um revólver no seu peito ou um boleto que vai vencer, não importa, existe toda uma bioquímica associada a esse nível de estresse. Então a gente passa da ansiedade de uma coisa boa, de uma renda aparente, de um dinheiro que vai cair na nossa conta, para a angústia de não conseguir pagar. E aí o cortisol é o que vai nos dar esse estado de alerta, de receio, de que um cobrador vai bater a nossa porta, muito embora hoje em dia isso não aconteça mais. Robson também detalha como que a memória atua no psicológico de quem sofre esse processo. A nossa memória ela vai se apagando, ela vai ficando pálida ao longo do tempo. Então todo aquele histórico, na verdade, da angústia que a pessoa viveu enquanto estava endividada e não conseguia pagar, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando diluído. E aí nós voltamos ao início do ciclo. Se a nossa memória não fosse assim, se a gente tivesse uma lembrança muito clara e muito nítida das dificuldades que passamos quando não estávamos adimplentes, quando estávamos devendo e não conseguimos pagar, talvez não houvesse esse retorno e essa recorrência. Uma base de dados lançada na última segunda-feira pelo FGV-IBRE, FGV-AESP e pela Humane, organização que fomenta iniciativas no âmbito da saúde pública, revela que 33,9% dos médicos deixaram seus postos de trabalho na atenção primária à saúde entre 2022 e 2024. A rotatividade desses profissionais é maior em locais que têm produto interno bruto menor. A pesquisadora do FGV Saúde, Marcela Abunaman, que além de ser uma das autoras do estudo também é médica de família e comunidade, analisou essa questão em sonora exclusiva para o nosso podcast. A APS é a porta de entrada principal do paciente no SUS. É onde estão as unidades básicas de saúde que prestam as ações e os serviços de atenção primária. A UBS tem muito mais do que vacinas a oferecer à população. Tem equipes multidisciplinares e que estão sempre vinculadas a uma população de forma vitalícia, ou seja, para sempre. Só que para isso acontecer, a UBS e a equipe precisam ser resolutivas para que o paciente reconheça esses espaços enquanto potentes, senão ele vai procurar o atendimento dele em outro local. Por outro lado, o profissional precisa se fixar na UBS para fazer o segmento da sua população. E, no mínimo, o profissional precisa ficar 1 ano para começar a conhecer o seu paciente e, assim, começar a acertar mais com ele. Só que vimos que aproximadamente 34% dos médicos saem dos serviços de APS, o que acaba prejudicando o cuidado. É com prazer que recebo no podcast Iris Machado, a nossa repórter IA, especialista em artigos e pesquisas acadêmicas da Fundação. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu, Nicolas. Hoje trago para o podcast o artigo Adaptação Climática em Energia, como entregar e quem paga a conta, de Joísa Dutra, publicado na Folha de São Paulo.
É um texto que aborda os desafios e as responsabilidades na adaptação do setor energético às mudanças climáticas. É um assunto que nunca perde relevância e muito menos urgência, não é mesmo? Exatamente, Nicolas. O artigo destaca que eventos climáticos extremos, como enchentes no sul, secas no norte e tempestades em São Paulo, têm se tornado mais frequentes e intensos no Brasil. A diretora do FGV SERI enfatiza que, embora a mitigação das emissões de gases de efeito estufa seja crucial, a adaptação aos impactos já em curso é igualmente indispensável. Nesse contexto, o governo federal abriu consulta pública para os planos setoriais de adaptação, visando preparar o país e reduzir a ignorância sobre o assunto. Bom, eu imagino que sejam diversos os desafios para o setor energético. Com certeza, pois apesar de contar com uma matriz majoritariamente limpa, enfrenta vulnerabilidades frente às mudanças climáticas. Hidrelétricas e biocombustíveis, por exemplo, são mais suscetíveis a alterações climáticas. Para os ouvintes terem ideia, o plano identifica 10 riscos climáticos prioritários e propõe 35 ações e 17 metas. No entanto, Joiza aponta lacunas importantes, como transformar o planejamento e a ausência de estratégias baseadas em dados de qualidade, modelos eficientes e inteligência artificial para antecipar e responder aos riscos. Agora, Iris, uma questão levantada no título ficou na minha cabeça até agora. Afinal, quem paga a conta? A questão do financiamento das ações de adaptação é central no artigo. A autora critica o modelo atual, que recai mais sobre os consumidores, via subsídios cruzados que pressionam as tarifas do que sobre o contribuinte. Ela alerta que, em tempos de restrições fiscais, responder a desastres com benefícios generalizados pode ser populismo caro e ineficaz. É essencial que o setor público e os reguladores definam critérios claros para investimentos. Perfeito. E quais caminhos para o futuro nós podemos enxergar? A descentralização energética é apontada como uma evolução virtuosa, aliando mitigação e adaptação. Recursos distribuídos, como solar, eólica, baterias e resposta da demanda, aumentam a segurança e autonomia do sistema. No entanto, é fundamental que essas soluções sejam acessíveis e não repitam os erros cometidos no passado. A consulta pública também é uma oportunidade para repensar estratégias e adotar abordagens mais eficazes. Com toda certeza. Muito obrigado, Iris, pela sua análise. Eu que agradeço a você e a todos que nos escutam. E você, ouvinte, não deixe de conferir o link para o artigo completo na descrição desse episódio. Agora é a hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Vamos lá. Começando a semana, no dia 9 de junho, temos 2 webinars. O primeiro, às 14 horas, trata de políticas públicas para travestis e transexuais. Lições sobre o programa Transcidadania. Já às 18, temos o Master Talks, Lições da Economia da Argentina. No dia 10, temos no Centro Cultural FGV o 4º Fórum de Portos, Seminário Geopolítica Portuária, às 8h30 da manhã. Às 10 horas, temos o webinar Prática Contratual e Legal Design. E às 19, o webinar Masterclass, A Nova Engrenagem, Como o RevOps e IA redefinem o crescimento. Na quarta-feira, dia 11, acontece às 13h30 no Centro Cultural FGV o CEO Fórum, Liderança Estratégica, criando um ambiente de alto desempenho e capacitando a organização para o futuro. Já no dia 13 de junho, fechando a nossa agenda, temos em São Paulo, na FGV EAESP, o evento Inovação e Circularidade da Água, às 15 horas. Fica por aqui o nosso Radar FGV. A redação eu divido com Davi Afonso. Nesse episódio contamos com áudios da TV Globo e da TV Cultura. Não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Toda sexta-feira saem episódios novos e não deixe de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!